Oi, gente, voltei aqui. Eu pus no meu 4G pra ver se melhora. Vamos ver. Esperar todo mundo chegar. Oiê. Agora vamos pelo 4G, vamos ver se vai ser melhor. Esperar. Oi, 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 Pri. Pessoal, esqueci de falar que eu tava ao vivo, sempre esqueço. Bom, então só retomando. Oi. Então, assim, sobre o perdão, né? Eu queria muito falar uma coisa. Deixa eu ver se vai chegar mais gente. Que o perdão, eu acho que é um dos... Acho que a gratidão era muito mais fácil da gente praticar. Agora, o perdão, eu percebo que é uma trava, assim, para a maioria das pessoas. E que a gente precisa muito falar sobre isso. E é isso, que quando a gente entende que estamos todos, né, nesse planeta, em evolução, que a gente é ser humano, que a gente erra. A Tainá tinha falado, né, que ninguém é perfeita. E eu sempre falo assim, não, nós somos perfeitos, mas assim, quero dizer que a gente é perfeita, assim, no sentido do jeito que a gente é, sabe? Que a gente precisa evoluir mesmo. Mas que de fato, sim, a gente nem sempre vai acertar. E, aliás, esse é um ponto importantíssimo, né? Como que a gente lida com o erro? O erro faz parte do processo. E a gente aceita muito isso quando uma criança está aprendendo a falar, está aprendendo a andar, mas depois na vida adulta a gente é um pouquinho mais rígido, né? A gente não se permite, a gente mesmo, a gente se cobra muito e a gente não se admite errar. E quando eu comecei a falar, ok, né, não preciso ser a perfeita em tudo. A gente tem até aquela frase agora que a gente está usando bastante, que é melhor feito do que perfeito. Acho que vale também para isso, né? A gente vai errar e tudo bem, né? Somos todos seres humanos. Inclusive tem um livro, não sei se vocês já ouviram falar. Eu não li também, mas eu conheço e vi bastante, vi palestras, que é sobre a vulnerabilidade, né? O poder... Como é que é? O poder da vulnerabilidade, alguma coisa assim. Principalmente para as mulheres, né? Porque nas mulheres a gente carrega uma carga bem pesada de casa, de filho, de casamento, de trabalho. A gente quer ser a melhor em tudo, só que isso tem uma carga pesada, né? E a gente fica vulnerável mesmo e estamos todas juntas nessa, assim, sabe? Tainá, quando eu brigo com alguém, peço desculpas e seja o que Deus quiser. Assim, tem que pensar que não é só pedir desculpa, sabe? O perdão, ele é um pouquinho mais profundo e ele é de uma forma que seja... que você não precisa ficar pedindo mais de uma vez, sabe? Que seja transformador. Porque às vezes tem gente que fica machucando as pessoas e qualquer coisa pede desculpa, né? Desculpa é como se fosse falar oi, bom dia. E não é bem assim, porque quando a gente lida com sentimentos das pessoas, é mais grave, né? É mais relevante, assim, muito importante a gente tomar cuidado com sentimentos, com quem que a gente magoa e tudo mais. E pensar bem, né? O que a gente fala, o que a gente faz. Claro, se aconteceu, pede desculpa, sim, mas que isso não se repita, né? Acho que a gente tem que pensar nesse sentido. Vamos... queria contar, agora que a Simone entrou, vou falar. É o seguinte, tem dos pontos que o José Roberto traz no livro, que é o perdão é viver o agora, né? Principalmente assim, que sentimento que eu sinto agora, mesmo que isso foi uma situação que já passou, tal, que ainda tá ali. E que a gente não deve ficar preso ao passado, né? Não ficar remoendo as coisas. E algo que me ajuda muito a pensar sobre isso, que eu vejo, é como os animais, né? Principalmente os cachorros. Às vezes você dá uma bronca, assim, né? Eles fazem, enfim, alguma arte, você dá uma super bronca
eu pelo menos sou super brava, e eles sentem, assim, claro, na hora, né? Mas depois de meia hora, se você falar de boa, eles já estão de boa e tá tudo certo, sabe? Parece que não mudou nada. Eu acho isso tão lindo, né? E as crianças também, quando elas são menores, brigam, brincam e também fazem amizade muito fácil e depois que briga já se resolveram e já esqueceram. E acho que quando na Bíblia fala, né? Jesus fala pra gente cuidar se espelhar um pouco nas crianças, né? Eu acho que é um pouco disso, sabe? Desse coração mais leve, de que a gente não precisa ficar guardando as coisas, não precisa ficar. Acho que muitas vezes a gente imagina que a pessoa fez com aquela intenção de te ferrar, de te magoar. E às vezes não, às vezes a pessoa simplesmente tá fazendo o melhor que ela pôde, e ela nem sabe, nem imaginou que você ia se machucar, né? Então, eu tenho percebido muito isso, assim, sabe? E que às vezes também é importante a gente falar. Tem muita gente que às vezes se magoa e não fala, né? Então, não tem como as outras pessoas adivinharem o que ela tá pensando, o que ela tá sentindo. Então, a importância também da comunicação, né? Nesse processo. E eu vou repetir também uma coisa que eu já tinha falado, mas assim, que esse processo do perdão, primeiro que a gente precisa identificar, né, que situação é essa, e aí eu já tinha falado sobre estar atenta às situações do passado, que emoção que traz, se é de tristeza, se é de raiva, que tudo isso são alertas, né, pra gente. E depois ter a ação de que, né, a consciência de que isso faz mal pra mim, ficar com esse sentimento que não é legal, né? Então, o que eu posso fazer? Ah, mas eu vou ligar para a pessoa, eu vou mandar uma carta, eu vou mandar um e-mail, uma mensagem. Pode ser, se está no seu coração. Mas, às vezes, um processo anterior a isso, se você não tem coragem, né, de ir atrás da pessoa, conversar e tal, eu faço muito isso, é fazer um processo mental, né? De você fechar os olhos, imaginar aquela pessoa na sua frente e abrir seu coração, né, daquela situação, o que você gostaria de falar, que você ficou magoada, pedir perdão também se você errou de alguma forma e perdoar a pessoa, né, até imaginar o que essa pessoa poderia falar para você. Uma das coisas também que é importante é isso, a gente se colocar no lugar do outro, tentar entender por que a pessoa agiu dessa forma, né? Acho que tudo isso nos ajuda a sermos melhores, sabe? A sermos mais humanos, mais empáticos com as outras pessoas, com os erros das outras pessoas, lembrando também disso, né? Cada um vem de um lugar, cada um teve uma educação, teve uma história, né? E essa é a forma, às vezes, da pessoa se expressar, se comunicar, e ela aprendeu desse jeito. Então, nem sempre as pessoas vão ser iguaizinhas a gente, falar bonitinho, educadinho e, né, com todos os dedos. Não, a gente encontra pessoas, né, de vários lugares, de várias culturas, muitas vezes também, que são diferentes e é importante isso, né? Então, assim, o perdão é muito importante para a nossa evolução, tá? Isso aqui é muito importante. Não é porque você perdoou que você está se reconciliando, você está sendo cúmplice de uma situação. Mas quando você perdoa, é uma forma de você se sentir em paz, em equilíbrio, né? E ter mais energias, pensamentos positivos. É você realmente se libertar. É como se fosse um peso, assim, sabe? Essa energia negativa de uma situação que fez mal ou que te faz mal ainda. Deixa eu ver que oração. Bom, falei sobre isso. Tem uma frase, eu não sei se é bem essa, mas é o que me vem na memória, que também aprendi no curso da Alzira, que às vezes quando tem uma situação, uma pessoa, enfim, que você quer perdoar e quer, né, deixar passar. É assim, eu te perdoo e te deixo partir. Deus te ama e te faz prosperar, né? Então, ao mesmo tempo que você está perdoando, está liberando essa situação, essa emoção, essa pessoa, enfim, você também deseja uma coisa boa, né? Você deseja o amor de Deus divino e ainda deseja a prosperidade dessa pessoa. Então, assim, o verdadeiro perdão, ele
ele vem logo em seguida com esse sentimento de amor, e um sentimento sincero, né? Como eu sempre falo. Não adianta falar da boca para fora, né? Deus e a espiritualidade sabe o seu sentimento, né? Real. Se esse perdão é do fundo do coração ou não, né? Então, acabei de falar também, deixa eu ver aqui. Isso aqui é importante também. Outra situação que pode te ajudar nesse processo do perdão é você voltar àquela situação e tentar imaginar o que poderia ter acontecido de forma diferente, né? Qual outro desfecho, um desfecho melhor para aquela situação? E pensa, né? Se não aconteceu daquela forma, é porque aquele momento as pessoas tinham aquele conhecimento, aquilo que elas puderam dar e fazer. Hoje, por exemplo, poderia já ser diferente, porque as pessoas têm uma nova percepção, uma nova experiência, né? Então, isso também ajuda. E também sempre se colocar no lugar do outro, porque eu acho que isso é um dos princípios, assim, da gente tentar entender, né? E não julgar, né? O não julgamento ajuda muito. Que eu falei desde o começo da outra parte, que é que todo mundo aqui está podendo errar, né? Todos somos humanos e a gente precisa ter esse olhar mais amoroso com todos os seres, né? E eu falei que é difícil, eu sei que tem situações que são muito absurdas, revoltantes e tudo mais, mas assim, muitas vezes a gente julga sem saber a fundo, né? Da onde que veio aquela pessoa, qual era o contexto da situação, enfim, tá? Deixa eu ver. Já falei. Então, assim, também, se a pessoa não está mais viva, também é possível fazer no pensamento isso, porque ajuda o seu coração, sabe? É muito importante. E apesar disso, eu também acredito muito que o pensamento, ele acontece assim, nessa hora, em qualquer plano, né, que você pensa, que você sente, tá tudo conectado, sabe? Não importa se essa pessoa está viva ou não. Bom, agora, quero contar a história do Ho'oponopono, né, que eu ia falar. Cadê? Lendo um pouquinho sobre a origem, ela vem é uma oração, acho que é uma oração assim que vem lá do Havaí. Parece que foi um médico que ele usou essa técnica, chama Dr. Len. Ele fala tanto mentalmente quanto falar as frases, né? Sinto muito. Peraí, nossa, agora deu branco. Cadê? Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata. Eu aprendi com a Beth Russo que ela coloca o nome da pessoa e coloca a palavra abençoada. Deixa eu até colocar aqui pra vocês. Peraí. Que foi essa forma que eu aprendi e que eu fiz e que eu gostei bastante. Porque acho que quando a gente chama o nome, né? Acho que ajuda muito. Aqui também fala sobre... Você não precisa fazer só para pessoas. Também pode fazer para emoções, para sentimentos, para situações, qualquer coisa. É uma forma de limpeza, assim, sabe? Porque, olha só, ele fala tanto sobre o perdão, né? O arrependimento, assim, no sentido de sinto muito, né? O perdão. Acho que esqueci uma parte. Faltou o eu te amo. E aí tem o eu te amo e sou grata. Então fala do amor e da gratidão. Então, assim, é uma oração muito poderosa. E há recomendações de você fazer 108 repetições, e aí por isso, não sei se vocês já ouviram falar, existe o Japamala, eu tenho o meu aqui, que são 108 contas, né? Que dizem que vai trabalhando a mente, enfim, para entrar no subconsciente, para ir realmente limpando essas memórias. Eu, inclusive, coloquei lá no post, acho que foi sobre do co-creio do meu carro, que foi em 2018, eu estava trabalhando nas 2 escolas, como substituta na escola pública, e peguei uma turma que estava sempre, uma hora a professora faltava, outra hora a professora vinha, e
sabe, aquela turma que não tinha uma forma muito bacana ainda de se trabalhar, e toda vez que eu tava do meu jeito, a professora voltava, daí depois ela faltava de novo, e aí isso foi me causando, assim, muitos problemas mentais, psicológicos, assim, e eu fiquei realmente tava muito sensível, e aí na autoescola também eu tava passando por uma situação de que eu tava me colocando sempre abaixo, sempre me revoltada, enfim, tava numa vibe meio ruim. E também, o que tinha acontecido? Acho que tinha acontecido quase de eu ter sido roubada, não. Não, agora eu não vou lembrar, mas eu tive algum outro trauma, assim, 2018, eu não lembro agora, mas eu sei que eu tava bem mal, assim, que eu ficava chorando, pra vocês terem uma noção, às vezes eu ficava assim, lembro também, porque era isso, aí eu tinha que gritar com as crianças, porque elas não paravam, e eu me sentia muito mal, que eu falei assim, gente, não sou professora pra ficar, né, dessa forma, não acho que é assim, e eu sentia que eles estavam muito carentes, eu não conseguia dar toda a atenção, enfim, isso foi me dando muitas angústias, assim, sabe? E aí eu tava mal, assim, tava mais querendo ir trabalhar, principalmente na parte pública, né? E eu falei assim, gente, tá precisando ir na psicóloga. E aí começou a juntar também a questão de, sei lá, das minhas buscas, né? Da minha história, juntou tudo, né? Que eu vivia sempre, às vezes, culpando meu marido por coisas, chorando pra cá e pra lá. Sempre muito dramática, talvez. Enfim. E eu tava muito sensível e às vezes acabava chorando até na frente das crianças, enfim. E aí eu falei, não, preciso ir na psicóloga, né? Vou marcar. E, e aí também isso ajudou bastante. Fiz uma terapia assim bem rápida, de um mês, depois acho que eu fiz mais 3 meses. E foi ótimo. Mas assim, eu percebi que depois que eu descobri essa técnica do Ho'oponopono, foi um dia assim, sabe, eu tava chorando muito, daí resolvi fazer, achei, né, no YouTube, enfim. Comecei a fazer essa técnica e aí a primeira vez, foi muito maluco isso, porque só a primeira vez que eu chorei muito, 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 assim. E parecia que eu chorava, sabe, assim, por toda a minha vida. E aí, depois disso, saiu um peso de mim, né? Então, foi muito disso, né? De como eu me sinto abençoada, né? E da gente também pedir perdão para nós mesmos por todas as situações ruins que a gente já se permitiu passar, por a gente acreditar que não podia ter melhor ou mais coisas, enfim. Todas as vezes que eu me senti inferior, injustiçada, enfim, muitas situações assim, e essa coisa do pedir perdão para mim mesma, assim, sabe? Então, por isso que eu falei assim, às vezes a pessoa que a gente mais tem dificuldade de pedir perdão é pra gente mesmo, né? E reconhecer isso, né? E o quanto eu sou grata por ser quem eu sou, sabe? Porque eu sou uma pessoa bacana, estudiosa, trabalhadora, enfim, a gente se dá valor, sabe? E aí isso tudo transforma, muda muita coisa, né? Então, pessoal, só para falar que eu esqueci aqui. Então, por exemplo, Cristiane, abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, tá? Faltou, e eu sou grata. E aí fala que você pode fazer quantas vezes você quiser. No caso da Beth, ela fala das 108 repetições, mas tem pessoas que falam para fazer para alguma coisa específica, até se realizar, ou, como eu falei, né, para emoção e tudo mais. A história aqui que eu achei interessante, que ele fala assim que esse médico, ele parece que ele foi para um lugar que tinha pessoas bem malucas, sei lá, tipo presidiário com problema de saúde mental, e ninguém queria ir lá fazer o trabalho, né, de psiquiatria, alguma coisa assim. E aí ele começou a aplicar essa técnica, e aí depois de algumas semanas, eles estavam super bem, assim, bem tranquilos, bem amáveis e tudo mais. Então, por isso que ficou bem famoso, bem conhecido, tá? Tem inclusive um livro também, que é do Ho'oponopono. Eu também não li ainda, quero ler, mas só de conhecer isso já foi bem transformador, tá? Agora chegou a hora de eu ler
a mensagem da Louise Hay sobre o perdão, os pensamentos do coração. Não precisamos saber como perdoar. Deixa eu tirar aqui, vou voltar para mim. Não precisamos saber como perdoar. Tudo o que devemos fazer é estar dispostos a perdoar. O universo se encarregará do como. Perdoo todas as experiências passadas. O que vem à sua mente quando a palavra perdão é mencionada? Quem é a pessoa? Qual foi o acontecimento que você crê que jamais conseguirá esquecer e perdoar? O que o mantém preso ao passado? Quando você se recusa a perdoar, está se agarrando ao passado e não consegue se manter no momento presente. Lembre-se, porém, de que só no presente é que você pode criar seu futuro. Perdoar é um favor que você faz a si mesma, pois o liberta do passado, das antigas experiências e relacionamentos, permitindo-lhes viver o dia de hoje. Alguém só está realmente liberto quando perdoa a si mesmo e aos outros. O perdão traz uma tremenda sensação de liberdade. Frequentemente, você precisa se perdoar por estar suportando experiências dolorosas e não se amar o bastante para se afastar delas. Portanto, ame-se, perdoe-se, perdoe os outros e desfrute o momento presente. Veja então a velha amargura e a velha dor simplesmente rolarem para fora de seus ombros, enquanto você as deixa partir, e perceba seu coração se abrindo. Tendo em si um espaço de amor, você está sempre seguro e protegido. Perdoe a todos, perdoe a si mesmo. Perdoe todas as experiências passadas. Você agora está livre. E esse é um dos, quando eu participei da imersão do Desperte Seu Poder, um dos momentos acho que eu até tirei foto, né? Que tinha um painel bem grande escrito "Eu sou livre", e tem uma, não sei se é meditação guiada, enfim, uma técnica lá que eles fazem, que também no final ele vai falando, e aí no final a gente, "Eu sou livre", e isso é muito, assim, muito marcante, porque quando você se percebe livre para fazer a sua vida, o que você quer, o que você deseja, que você pode, né, basta você acreditar e você ir atrás, isso é muito libertador mesmo, né? Que eu já falei em algumas lives, né? Ele também fez um clique assim, quando ele falou assim, que sonhos você tem que você está deixando para depois? Porque para daqui 10, 20, 30 anos, quando você se aposentar, quando você ficar velho, por que você vai deixar esses planos só para lá? Será que você, né, estará viva até lá? Não foi meio assim, mas assim, por que a gente não pode tentar viver agora? Né? Às vezes a gente mesmo, e aí juntando com a crença limitante, né? A gente mesmo limita as coisas com que as coisas aconteçam. A gente determina que seja um tempo bem depois, sendo que se às vezes você determinasse que fosse o ano que vem, às vezes dava certo, né? Então é muito libertador isso. Bom, pessoal, acho que já está acabando. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa. O que foi, Tainá? Esse ano a psicóloga foi tudo para mim. Psicólogas são ótimas, né? Acho que tudo que a gente faz pra gente conversar, se abrir, colocar para fora, perceber que a gente não tá sozinha, que tá todo mundo com as suas emoções, com as suas histórias, né? Precisando colocar luz, né? Nessas dores, nessas emoções, porque não tem jeito, né? Todo mundo teve uma infância e como criança a gente foi frustrada de alguma forma. Mesmo que os nossos pais tiveram todo amor, carinho, atenção, acho que faz parte, né, do nosso crescimento ter isso, né? E acho que esses dias eu também ouvi uma live, ele falou assim, uma coisa interessante. Quando a gente tem 2 momentos de nascimento, um quando a gente, né, sai de fato da barriga, a gente nasce, e o outro quando a gente se liberta, a gente percebe que a gente é livre, né? Que a gente toma consciência do nosso poder de realizar, né? E que a gente não precisa ficar seguindo só o padrão que nos falam, sabe? Que muitas vezes isso nos amarra, né? Nos prende a padrões, sei lá, de carreira, de trabalho, padrões de relacionamento, de casamento, não sei, de estilo de vida. E por isso que é importante a gente se conhecer, ouvir o nosso coração,
E acreditar que o que a gente pensa tem valor, né? O que a gente sente tem valor. E se conhecer cada vez mais, certo? Alguém mais tem alguma pergunta? Eu vou só lembrar vocês que amanhã a nossa live é sobre gratidão na prática, tá? E aí a gente vai falar, vai ser um pouquinho, né, dessa amarração desses dias, porque a gente falou um pouquinho sobre a abundância, agora sobre o perdão, e aí a gratidão, ela também é muito importante. A gente muitas vezes fica só... Minha bateria tá acabando. Cadê meu filtro? Então, muitas vezes a gente fica só reclamando, né? E aí a gente acaba dando essa impressão para o universo de que a gente é ingrato, né? Então, por isso que é importante a gente estar sempre conectado também com a gratidão, certo? O que mais que eu tenho que falar? Bom, sobre a imersão já falei. Se você não entrou no grupo, entre no grupo, porque lá vão ter os links, vão ter também as condições especiais para quem quiser participar da imersão, que vai ser um conteúdo mais prático, né, de todos esses conceitos que eu estou falando, com técnicas e, enfim, quadros, listas. Vai ser um sábado, no dia 18 de dezembro, das 10 às 16, tudo online. E quem participar também vai ter, ano que vem, acesso aos novos conteúdos, tá? O que mais? Acho que é isso. Se tiverem dúvida, podem falar, podem me mandar no direct. Sobre o valor também, né, da imersão, o valor inteiro é o valor de 397, podendo ser parcelado no cartão e em até 12 vezes. E as condições de desconto, agora eu não vou saber porque tem dois valores, não sei se é 347, 360, eu não sei, mas eu sei que é bem menos, assim, uns R$50 a menos, uma coisa assim, tá bom? Acho que é isso, gente. Acho que o perdão é importante vocês refletirem aí como é que tá o perdão com vocês mesmas e sobre qualquer outra situação, tá? Pensem bem aí para não ficar carregando aí nada muito pesado, e que isso ajuda muito a gente, de novo, a entrar no fluxo da abundância, tá bom? É isso, uma boa noite para vocês, obrigada pela presença, pela participação e até amanhã. Parabéns para quem está vindo todos os dias. Um beijo. Tchau, tchau.